meus pés o chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu. Bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio Sideral, nosso programa Nas Ondas de Fátima. Nosso conto do vigário de hoje fala sobre a vocação dos leigos. Afinal de contas, o próximo domingo, o último domingo do mês de agosto, o mês vocacional, a gente reflete sobre os leigos, de forma especial a vocação dos catequistas. Vocês sabem que um grande assunto que é abordado hoje em dia na igreja é o da maneira como os cristãos leigos estão chamados a participar da vida da igreja. Um documento recente chamado Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, um documento da CNBB, ele vem ao encontro desse tema e busca esclarecer um pouco melhor qual é esse papel. Qual é, então, a vocação do leigo na igreja? O que ele está chamado a fazer? Entender por que se faz essa pergunta atualmente já é um bom caminho, andando na direção da resposta que buscamos. Parece existir na igreja uma noção errada de que os clérigos, os bispos, padres e diáconos, em oposição aos leigos, que são todos os demais fiéis, são, abro aspas, os mais importantes e os protagonistas da igreja, fecho aspas, enquanto os leigos são aqueles que escutam, que passivamente se alimentam daquilo que os clérigos possuem para dar. A esse clericalismo, o Concílio Vaticano II respondeu, voltando a afirmar a dignidade e a missão fundamental dos leigos na igreja. Por sua realidade de batizados, todos os leigos não apenas estão na igreja, mas eles são igreja. São parte do corpo que tem Cristo por cabeça, assim como os clérigos. Como tais, são também chamados a ser discípulos missionários, participantes da missão da igreja de anunciar o evangelho a todas as nações. E para isso, eles precisam experimentar sempre que o seu encontro com Jesus é verdadeiro, a fim de anunciá-lo em primeira pessoa. Isso acontece por meio de uma vida de oração intensa, onde se saboreia a mensagem de Jesus e se experimenta a sua graça sempre presente. Então, por sua realidade de batizados, todos os leigos não apenas estão na igreja, mas eles são igreja. A partir desse encontro renovado com Jesus, deve-se superar alguns antagonismos que hoje vemos muito presentes. Um primeiro antagonismo é o que se dá entre a fé e a vida, que faz referência a uma espécie de separação da vida de fé e da vida prática, como se as duas realidades não se relacionassem. Muitos vivem de tal forma que a fé não interpela mais a vida cotidiana. São os cristãos de domingo e dias de festa. Mas nós sabemos que o verdadeiro chamado é ter uma vida completamente cristã. Outro antagonismo que precisa ser superado acontece entre a igreja e o mundo. Muitos podem pensar que a igreja é uma espécie de refúgio, no qual se pode fugir do mundo hostil. Se bem é verdade que na igreja encontramos esse espaço de paz verdadeira, precisamos reconhecer que é essencial que essa paz chegue aos quatro cantos do mundo. Cristo, com sua encarnação, valorizou o mundo e os homens, e é por isso que não nos desentendemos do mundo, mas buscamos transformá-lo de acordo com o máximo das nossas capacidades e possibilidades, fazendo com que seja cada vez mais conformado com Cristo e o reino de Deus que ele veio anunciar. Bem, superado esses e outros antagonismos, o leigo percebe que é chamado a ser aquilo que se dá o nome de sujeito eclesial, ou seja, que significa reconciliar toda a realidade humana e divina em uma mesma pessoa, ou seja, o ser cristão, a imagem daquele que é Deus e homem, Jesus Cristo. Ser cristão é ser outro Cristo no mundo. Esse sujeito atua no mundo como cidadão,
mas o seu atuar é fruto de seu ser, e o seu ser é cristão, é católico. Em outras palavras, o sujeito eclesial, ou seja, o leigo na igreja, é chamado a fazer parte ativa da missão da igreja, de restaurar tudo em Cristo, sob a proteção e guia de Maria. Ou seja, o leigo, unido ao clero, como verdadeiros cristãos, ambos, leigo e clero, influenciam o mundo e o transformam, a fim de constituir o reino de Deus e manifestá-lo. Lá, manifestar o reino lá, no mundo, fora da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, todos os leigos são missionários, são discípulos e missionários, e precisamos assumir a nossa vocação para que o mundo seja mais cristão, porque esse é o desejo de Jesus. Seja sal da terra e luz do mundo. Um abraço para vocês, Deus abençoe.